Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Vamos aproveitar essa noite para pensar juntos. Vamos aproveitar essa noite para elevar a nossa fé, a nossa confiança. E eu espero que o que eu trouxe aqui para a gente pensar juntos possa ser muito útil, dentro da singeleza, da simplicidade do que eu fiz. Então, começando, queria dar uns recados da casa, tá bem? Para os visitantes novatos, para os já velhos amigos, sempre bom a gente relembrar. Bom, às segundas-feiras, aqui na Casa Irmã Zoraide, acontece o atendimento fraterno, que começa das 19h15 e vai até as 19h55. Os passes se iniciam das 19h30 até as 19h55. E, posteriormente, a leitura do Evangelho a partir das 20 horas, em grupo. Aqui são todos bem-vindos. Às terças-feiras, hoje é o dia de palestra. Anteriormente, o passe se inicia a partir das 19h30, vai até as 19h55, sendo a palestra às 20 horas. Aos sábados, nós temos também a prática da yoga nessa casa, sendo no sábado das 9 às 10h20 e na segunda-feira, toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30, com a Simone. É só falar conosco para organizar maiores detalhes, para passar a frequentar a yoga. Aos domingos, temos a evangelização infantil, das 9h40 às 11h30, sendo que os passes têm início às 9h30 às 9h50, e também ocorre a palestra das 10 às 11 horas. Atrás das cadeiras, nós vemos muitos livros disponíveis para empréstimo, tá bem? De vários títulos dentro da doutrina espírita, que são recursos para expandir nossos horizontes, fortalecer nosso entendimento, e estão disponíveis para uso, sendo sempre que lido com tranquilidade e devolvido, anotando o nome naquele livro que está sobre uma mesa próxima aos livros, tá bom? Também temos um canal no YouTube, do mesmo nome, Irmã Zoraide, para que vocês possam seguir, assistir de novo nossas palestras e curtirem. Bom, dados os recados, vamos agora acalmar os nossos pensamentos, vamos à nossa prece. Respirando profundamente. Acalmando o nosso pensamento. Levando até o nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela reunião em mais esta noite, onde nós podemos acalmar nossos corações, elevar os nossos pensamentos e fortalecer o nosso entendimento de que há muita estrada a percorrer, no sentido do nosso avanço, assim como dando as mãos a quem está ao nosso lado, fortalecendo a confiança do próximo, assim como a própria confiança, que possamos aprender juntos, não só hoje como no nosso cotidiano, e possamos levar para os nossos lares um entendimento, mais fé e mais esperança. Que assim seja. Bom, alguém aqui sabe que dia é amanhã? Tem uma comemoração acontecendo amanhã, uma comemoração mundial. Por acaso alguém tem uma ideia? Bom, eu também não sabia, mas amanhã é o dia da gentileza, é o dia mundial da gentileza. Foi decidido assim por uma conferência em Tóquio, no ano de 1996, para ser estabelecida no ano 2000, e o objetivo é para inspirar as pessoas a serem mais gentis e criarem um mundo melhor. E aí eu vi isso depois, e a escolha do tema era justamente gentileza. Bom,
Eu acredito que eu escolhi esse tema também porque eu já tinha raciocinado junto com vocês em outras oportunidades sobre desenvolver, fortalecer o nosso convívio com Deus através das nossas preces, das nossas reflexões pessoais e aproveitando a codificação espírita, indo até o livro dos Espíritos, lendo as leis divinas. Depois eu tive outra oportunidade de estar com vocês e procurar levantar reflexões a respeito da nossa tendência pessoal, mental, de ruminação de preocupações, de aflições e ansiedades, para a gente pensar para onde a gente está dirigindo a nossa atenção, a nossa existência. E hoje eu senti vontade de, junto com vocês, refletir sobre esse tema. Como o quê? Como um dos recursos de conduzir melhor nosso pensamento, nossas atitudes, nosso convívio. Bom, e aí eu fui no dicionário online de português, trazer um pouco de definição do que é gentileza, e disse que refere-se a um comportamento distinto, em que há nobreza ou elegância, delicadeza, amabilidade, característica ou particularidade de ser gentil. Ou seja, o valor de utilizar de respeito, de cordialidade e de empatia. Bom, dito isto, eu gostaria também de mencionar, eu gostaria de perguntar para vocês antes. Puxando na memória, falando em gentileza, vocês conseguem pensar, tem algum momento que marcou a vida de vocês, em que vocês perceberam uma gentileza muito especial, algum olhar, algum gesto, alguma palavra que veio e ficou em memória, ou o oposto, algum momento que marcou vocês, quando vocês procuraram ser gentis? Serem mais amáveis, mais compreensíveis, dentro do trabalho, dentro de casa, na rua, no transporte público, enquanto está dirigindo, ceder aquele espaço para o outro passar, por exemplo, numa ultrapassagem. Puxando a memória de vocês. Dá para notar a sensação que fica desse simples, muito simples gesto? Pois é sobre essa sensação que eu quero começar a falar. Lembrando que não só para o outro, mas para consigo mesmo, os efeitos da gentileza. Essa sensação, ela está estudada pela neurociência. E a gente já tem como mapear os efeitos dela. Bom, aí eu disse que o comportamento embasado na gentileza é um recurso que promove e contribui com o bem-estar, tanto físico como mental. Então, a gente está falando de através dessa atitude, a gente tem a oportunidade de exercitar a nossa saúde, a própria saúde, o próprio bem-estar. E aí eu fui até a internet e encontrei o Instituto de Neurociências.com.br, esse site, neurociências.com.br, onde estão enumerados 6 benefícios que o ato da gentileza promove na nossa vida. Começando pelo alívio da ansiedade. Então, olhar nos olhos da pessoa, ou até mesmo optar por ir ao seu trabalho e levar bombons para o seu grupo de trabalho, distribuí-los e ver na carinha das pessoas aquela felicidade, aquela quebra de gelo para o dia ser diferente, né? É uma forma da gente trabalhar e cuidar da nossa própria ansiedade, onde no texto diz que pacientes em tratamento para a ansiedade praticaram por 4 semanas atos gentis, estavam participando de uma pesquisa e, posteriormente, o resultado foi um aumento nos níveis de produção de dopamina e serotonina, que são hormônios que geram felicidade e bem-estar em nós. Ou seja, não é só no campo mental, mas é no campo físico, né? Bom,
O item 2, ocorre um aumento da sensação de felicidade. Reações amistosas, por exemplo, levar bombons no trabalho, ou ceder o espaço no transporte público para uma pessoa que a gente julgue que seja melhor para ela do que para nós. A gente cria um ambiente acolhedor. Chegar no centro espírita, sorrir e sorrirem para você, o primeiro contato. Eu lembro muito bem do meu primeiro contato chegando aqui. Toda a diferença, a simplicidade de acolher bem. O ambiente que a gente cria mental e cultiva em grupo, isso promove também saúde para todos nós, no longo prazo, na manutenção disso, né? E isso está previsto também nessa pesquisa. Bom, o item 3, contribui no tratamento de outros quadros. E aqui eu achei interessante, eu vou linkar com outro tema daqui a pouco. Outro estudo que foi realizado no Canadá, Universidade da Colômbia, da Britânica, pediu aos participantes para praticar um ato de gentileza por dia. E me desculpem, mas não foi dito por quanto tempo. Mas no mínimo, mais de 21 dias, né, para se tornar um hábito. Pós um longo prazo de exercício de gentileza diária, houve uma baixa da tendência desse grupo ao isolamento social e à fobia social. E há uma menção dentro desse texto, pós esse efeito. Então, na medida em que estamos envolvidos e comprometidos com o bem do outro, saímos da esfera da mentalização que só pensa em si mesmo, do individualismo e do egoísmo. Nossa ruminação mental diária, onde a gente acaba, todos nós, tendemos a ver somente nossos problemas, nossas aflições, nossas aspirações, eu, e você bate o carro, se você não tomar cuidado. Muita distração ocorre aí. E o contrário, o exercício de reconhecer que existe o outro, num simples ato de gentileza, é um ato de sair um pouco desse estado, nesse ciclo viciado, de pensar tanto somente em si, e reconhecer a presença do outro. Isso também promove o próprio bem-estar. E é sinônimo de promoção de saúde mental. Portanto, exercitar o ato de ser gentil é sim uma ótima maneira, segundo esse acompanhamento nesse estudo, de minimizar os efeitos da depressão e da ansiedade, ou seja, sintomas da doença. Continuando o item 4, garante mais energia vital, assim como dormir, descansar. Você se habituando a ter atitudes gentis com o próximo, vai simplesmente te deixar mais disposto para o trabalho, para o convívio, para aproveitar bem seu dia, para brincar com suas crianças no fim do dia. E o item 5, melhora a sensação de dor. Por quê? Porque vai ajudar a gente a produzir mais endorfina, que é um analgésico natural presente no nosso organismo. Por último, beneficia a saúde do coração, pois produz ocitocina, que é um hormônio conhecido pelo hormônio do amor, do vínculo emocional, mãe e filho, bebê, até mesmo quando a gente abraça o nosso pet. Isso produz em nós a ocitocina, né? A ocitocina gera uma baixa na pressão arterial e isso vai resultar em mais saúde cardiovascular. Bastante interessante, simples, né? Uma palavra, gentileza, uma simples atitude. Só que ela traz inúmeros benefícios. E voltando a esse item 3, que ele fala sobre a tendência da gente aumentar nosso bem-estar, uma vez que, olhando mais para a existência do outro e da necessidade do outro, no simples acolhê-lo com gentileza, você diminui a tendência ao individualismo e egoísmo. Eu lembrei de uma pergunta dentro do Livro dos Espíritos, para a gente pensar um pouco mais sobre essa nossa tendência oposta, a nossa capacidade de sermos mais gentis, que é a 913. Ela está na parte 3 do Livro dos Espíritos. O capítulo é do egoísmo. Aí eu vou ler para a gente, tá bem? 913, entre os vícios
Qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. E eu vou cortar um pedaço, mas vale a pena a gente ler, reler, para assimilar melhor essa reflexão de hoje. Mas ele continua aqui mais no final da pergunta. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, ao menos se aproximar, a gente não está falando de nos tornarmos perfeitos, né? Deve extirpar do coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, é incompatível com o amor e a caridade. Neutraliza nossas qualidades, neutraliza todas as nossas qualidades. A gente corre e volta 5 passos. Avança 10, volta 7. Mas tudo bem, isso também faz parte do nosso avanço humano, né? Nós estamos apenas começando. Bom, sendo assim, uma vez entendido que existe um antídoto simples, né, para o desenvolvimento de melhores valores em nós e melhor convívio entre os nossos, eu queria começar a falar um pouco mais a partir de um autor que eu encontrei aqui. Puxando um pouquinho mais esse tema de exercitar a gentileza, também com a questão do exercitar a nossa resiliência, a nossa tendência de exercitar o melhor em nós. Bom, esse autor se chama Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido. Porque anteriormente, eu não falei aqui, mas eu tinha pensado que do caminho contrário, como diz a pergunta, a gente tende a estar perdido nos problemas e nas aflições, frustrações, certo? Viktor Frankl, ele não esteve só preso, como qualquer ser humano, nas suas questões pessoais, mas ele foi um dos prisioneiros na época da Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração. E ele sobreviveu. Ele foi um dos poucos sobreviventes. E como ele era psiquiatra e também desenvolveu, pós a experiência no campo de concentração, uma teoria dentro da psicologia, eu gostaria de dividir com vocês um pouco da experiência dele. Ele observou que para que as pessoas conseguissem mais um dia sobrevivendo nesse local, era preciso que elas tivessem um sentido, escolhessem um sentido para si. E muitas vezes, no caminho do continuar, ele via a atitude de uma pessoa tão maltrapilho, esquelético, faminto, e apanhando da SS, dos policiais, em seu cotidiano, mas no anoitecer, na hora de dormir, passando em alguns galpões, onde era o local deles dormirem, e desejando uma boa noite, força para tentar de novo amanhã. Simples, um simples falar algo de bom para os colegas em campo. E na escolha pessoal dele, ele tinha um manuscrito que ele pretendia publicar dentro do campo da psiquiatria. E isso foi tomado dele, claro, na hora que eles chegavam. Eles tinham todas as roupas, né? Eles tinham que trocar e vestir roupa de prisioneiro. E lógico que esse papel também foi embora. Mas isso era tão importante para ele, ele se apegou no sentido profissional. Mas posteriormente ele vai falar também que esse sentido profissional, dentro da saúde, também estava atrelado ao sentido de servir o próximo. O caminho contrário que ele observou, e foi daí que ele entendeu sobre esse tema, estar a serviço te ajuda a sobreviver, estar a serviço do próximo, é que quando as pessoas desistiam, elas se entregavam para a inanição. E simplesmente ficavam deitadas em suas camas sujas, né? Podem imaginar o quê? Desistir de ir ao banheiro. E em 2 dias acabava. Nós não estamos mais, felizmente, no Brasil ao menos,
expostos a tamanha aflição, a correr risco de tamanha aflição. Mas muitas vezes nós também desistimos. Nós também nos entregamos ao desânimo. Porém, com a ajuda desse autor, ele entendeu em sua observação que o motivo não precisa ser tão grande assim para continuar um novo dia, continuar o próximo dia. Mas é o reconhecer o outro, também não só a própria necessidade, mas a necessidade do outro. Posteriormente, ele está já de volta à sua vida, trabalhando, e ele está com um grupo de pessoas cujo o tema patológico era a depressão. Um grupo de jovens que estavam, na época, em estado de desemprego e atribuíam, segundo a observação no atendimento dele, a situação de inutilidade, de estarem desempregados, se sentirem inúteis e frustrados, né? E o que ele fez? Para onde ele direcionou a estratégia terapêutica? Para que eles usassem o momentâneo tempo livre e escolhessem trabalhos voluntários. E assim, pacientes que realmente atenderam a sua orientação, sendo acompanhados, Frankl observou que o tema desapareceu. O tema depressão na vida deles acabou. A frase dele completando este raciocínio que eu estou tentando trazer para vocês a verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. Quantas vezes a gente aqui, em mesa mediúnica, ou com a felicidade de alguém estar conversando conosco aqui na frente, a gente não relembra o tema, passagem bíblica, no mundo tereis aflições. Então foi isso que o Viktor Frankl viu ao máximo de sua experiência. É isso. Por isso é tão bom reparar a necessidade do outro e a existência do outro. Você esquece um pouquinho da sua. Então você para de ficar travado mentalmente nos próprios problemas. E aí é um carro que não está mais enguiçado e volta a rodar. Pensando por essa analogia. Bom, continuando. Então, a reflexão é essa. Nós temos a capacidade de dividir a nossa atenção, que eu entendo por energia pessoal, também, não só consigo mesmo, é necessário observar. Mas sem as questões pessoais e as estratégias para nosso avanço, até para fazer escolhas diante de nossos problemas. Mas é preciso também aprender a dividir o fardo com o próximo. Por quê? Porque está no nosso gesto, está nessa nossa escolha de ou se entregar para as aflições, ou procurar ser útil, o caminho da própria humanidade. Mencionando novamente o livro Em Busca de Sentido, onde o Frankl ultrapassou todos os limites de estado deplorável de sobrevivência, ele entendeu que, para continuarmos a ter condições de renovar o sentido de nossa vida, é preciso eleger um motivo para estar aqui. Mas que não seja só por si, como eu já estou dizendo, mas de se mostrar continuamente a serviço da vida. E aí eu lembrei de mais uma frase, que dessa vez é de Jesus, onde ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu já tinha pensado nessa passagem anteriormente, e o que eu entendo, junto com a nossa reflexão dessa noite, é que
Jesus deu um exemplo de não fica só atento em você, mas divide, assim como eu estou te convidando para dividir comigo o meu fardo, que vai ser suave, vai ser leve. Faça isso com o próximo também, no seu cotidiano. Reconheça no outro alguém que você pode erguer o fardo dele junto com você. Assim como nós também não podemos esquecer que essa gentileza, esse reconhecimento de necessidades também vale para si mesmo, porque nós tendemos a nos criticar, nós tendemos a nos autoflagelar no íntimo do nosso pensamento. Cada um sabe aqui, cada momento que atravessa, cada preocupação que sente, mas é importante esse mesmo gesto de reconhecer no outro alguém que precisa de acolhimento e consideração, dentro do seu próprio campo mental, fazer o mesmo consigo. Do contrário, não haverá nenhum parâmetro, nenhum exercício de fato. E a gente não vai ser capaz de acolher de fato. Bom, e aí eu falei, um simples gesto de cultivar a gentileza é uma forma de aliviarmos o fardo uns dos outros. E, para que essa simples atitude, como eu mencionei no início, para a gente trabalhar ativamente na transição planetária, que muitas vezes a gente pode pensar que é uma situação em que vai acontecer algo incrível e maravilhoso, mas não. Esse projeto de melhorar a nossa realidade, o nosso convívio humano dentro desse planeta, ele começa nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Então, que elas sejam, sim, em reconhecimento ao merecimento próprio de bem-estar e ao merecimento do outro, constantemente, no nosso dia a dia. Por maior que seja o automatismo da nossa vida, tá bom? E, para finalizar, tem uma frase que vai nos ajudar aqui, dentro dessa reflexão. É um livro que eu gosto muito, ele é muito simples, se chama Pensamento e Vida, é de Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo Emmanuel. Esse livro ele foi tirado de cartilha do próprio plano espiritual, segundo o prefácio, para que fosse um manual simples para nos orientar a melhor conduzir nossa própria vida. Mas é um manual usado, claro que muito mais detalhado, no plano espiritual antes da pessoa reencarnar. Aqui está como manual para ajudar a gente a prosseguir enquanto estamos aqui. Diz o seguinte: ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar, sempre a inovar, em nosso favor, o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, sem esperar retribuição, tem que ser porque é o correto, porque diz sobre os nossos valores. É a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde, invariável, com a luz da cooperação e do suprimento. Estaremos sempre amparados. E melhor ainda vai ser se a gente tentar exercitar a capacidade também de amparar. Desculpa a redundância no final. Obrigada pela atenção. E vamos encerrar agora, acalmando novamente nossos pensamentos, respirando novamente profundamente. Obrigada, Criador. Obrigada por cada um presente nessa casa de oração. Obrigada pela reflexão da noite, por nos recordar que é possível servir, que é possível sermos úteis na simplicidade do nosso cotidiano. Que nesse momento, nossos melhores sentimentos sejam agrupados e assim conduzidos aos nossos lares, fortalecendo e limpando o ambiente de nossos lares, cuidando de nossos entes queridos, de nossos animais de estimação, continuando em direção a hospitais,
aos locais onde se vê necessária a sua presença, a misericórdia, a sua amorosidade, que possa acalmar aflições, trazer a cura necessária, o alívio e a compreensão para qualquer coração. Que essa esperança, essa confiança prossiga nos presídios, onde as pessoas possam ter em seus corações a oportunidade de recomeçar, de se corrigir, de ter esperança. Nos campos onde há ainda combates e conflitos no nosso globo, que essa esperança, que essa paz também traga para eles o alívio, a força para o recomeço necessário. Que seja assim ao nosso país, a nossa capacidade de recomeço constante. Que seja assim aos nossos irmãos, a todos os nossos entes queridos. E vamos encerrar com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus.